no seio de Abraão. Muitos estão vivos acreditando que aqueles que morreram já estão no seio de Abraão. Preste atenção, meus amados. Quantos anos tem de Bíblia na terra que ela existe? E Jesus contou esta parábola. Jesus fez esta ilustração. Ele ilustrou mostrando a possibilidade e a impossibilidade da salvação eterna. Mostrando que pessoas que estão por trás de um abismo é como se aquelas pessoas elas não tivessem acesso ao outro lado, ao Pai. Elas não tivessem por causa do pecado. Jesus estava mostrando e ilustrando que essas pessoas iriam fazer todo tipo de coisa. Olha, pensa, para molhar a ponta do dedo, mostrando que se eu e você, na terra, não estudar corretamente a Bíblia e acreditar naquilo que os homens estão mostrando de maneira errônea na Bíblia, você pode estar construindo aí esse abismo, essa impossibilidade. Porque se por qualquer caminho você fosse ser salvo, então não tinha problema. Para que Bíblia? Para que ensinos? Para que Jesus morreu na cruz? Então, se Jesus morreu na cruz e somente Ele pode salvar, porque somente Ele ressuscitou dos mortos e apresentou as suas testemunhas, então não há outro nome debaixo do céu que possamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Tá, meu amado? Então, por esse motivo, se você entra pelos ensinos corretos de Cristo e por meio dele, você será salvo. Você entrou por outro canto, você viveu por outro canto, você será perdido. Não tem para onde. A Bíblia é clara em mostrar. Vem aqui, que eu vou te mostrar na palavra de Deus, na prova dos 9. Tá, meu amado? Que pessoas estão hoje com a Bíblia na mão, mas tem um véu cobrindo o seu entendimento. Pessoas que são pessoas desenvolvidas, mas foram captadas pelo sistema, estão aprisionadas. Olha, você tem que pregar isso aqui, você tem que crer nisso aqui, é isso aqui que você tem que anunciar, é isso aqui. Então, a pessoa criou laço de amizade com as pessoas dentro do sistema, amigos, emprego, fez fortuna dentro de tudo isso aí. Agora, quando é para sair para seguir Jesus, não. Igual o jovem, né, que tinha muita riqueza, Jesus disse, olha, deixa tudo e me segue. Não vou deixar tudo que tem para te seguir, não. Tá vendo? Tá vendo aí, meu amado? Então aqui, pega aí, 1 Coríntios, no capítulo 6, pega aí esse texto, porque quando eu falo na Bíblia, eu estudo a Bíblia todinha, para entender o contexto de cada coisa. Aqui está mostrando, aqui o verso 12, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, olha o que diz aqui, ó. O apóstolo Paulo ensinando e falando aqui, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Ó, tudo que existe, aqui no mundo existe coisas boas misturadas com coisas ruins. Gente boa misturada com gente ruim. Ensinos bons misturados com ensinos ruins. É ou não é? Mas ele diz aqui, ó, tudo me é permitido. É ou não é? Você pode fazer o que quiser na sua vida. Quiser matar, você mata. Mas é bom matar? Não. Mas você quis matar, você matou. E por que você matou? O que vai acontecer? Vai sofrer as consequências. É ou não é? Mas eu não quero matar, eu quero perdoar. Você perdoou, não é verdade? Você é livre para fazer o que você quiser, mas vem a consequência. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha aí. Então aqui mostra que nós temos que
fazer a escolha do lado daquilo que é bom. Porque o que é bom não te afeta para te destruir. O que traz a destruição é o mal. Então, não deixe que o mal te domine, meu amigo. Seja ele qual for, em qual esfera for, não deixe. Resista o mal. Tiago capítulo 4, verso 7. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, firme na fé, mas é na fé verdadeira. Não é na fé errada. Não é nos ensinos errados. Você ficar dentro do erro, resistindo. Para quê? Para morrer perdido? Não. Estude e se converta verdadeiramente. Tira o véu do entendimento. Tá, meu amor? Então aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 13. Olha o que diz aqui, ó. Os alimentos foram feitos para o estômago. Uma comparação. Olha aqui o que está dizendo aqui. Assim como os alimentos foram feitos para o estômago. E o estômago também foi feito para os alimentos. Aqui não está falando de alimentos. Aqui está comparando. Tá? Assim como os alimentos foram feitos para se comer, saciar o estômago, também o estômago foi feito para receber o quê? Os alimentos. Ele está fazendo a comparação. Preste atenção. Então diz aqui, ó. Mas Deus destruirá tanto um quanto o outro. Tanto o alimento quanto o estômago, que consome os alimentos. Ninguém vive para sempre, a não ser que morra preparado para viver a eternidade, como diz a Bíblia. Mas tudo perecerá na terra. Tá, meu amado? Então aqui eu quero que você entenda, preste atenção. Aqui diz aqui, ó. O corpo humano, porém, não é para a imoralidade. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. O corpo é para o Senhor. Dizer que o corpo é meu e eu faço do corpo o que eu quiser, está escrito o que aqui na Bíblia? O corpo não é para a imoralidade. O corpo é para o Senhor. Portanto, cuide decentemente do seu corpo. Você que é homem, você que é mulher, cumpra direito, cuide do seu corpo para o Senhor. Não mostre, não altere, não vincule o seu corpo com absolutamente que não lhe pertence. Ele não lhe pertence, não lhe pertence. Olha o que diz aqui. Então diz aqui, e o Senhor para o corpo. O corpo é para o Senhor Jesus, e o Senhor é para o corpo. A dizer que o corpo não tem importância, eu vou fazer o que quiser, não está na Bíblia. Você está assumindo uma postura própria, destrutiva. Tá, meu amor? Agora o verso 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus, e também nos ressuscitará, se nós estivermos em condições de serem ressuscitados primeiro. Se não tiver, na volta do Senhor, ficou para a segunda perdido. Então não adianta, tá? Não vai adiantar, meu amado. Então aqui diz o verso 15, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Olha bem, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? E tomarei eu o membro de Cristo e os unirei a uma prostituta? Está perguntando. Se você vai tomar o seu corpo, que é membro de Cristo, e vai unir o seu corpo a uma prostituta,
fazendo aqui uma comparação, mais uma vez. Um homem pode pegar o seu corpo e unir-se a uma mulher prostituta, dizer, olha, estou unido com ela aqui? Não, pelo menos para a sociedade, né? A não ser que ele vá lá, case com ela e faça dela sua esposa. Aí é outra coisa. Passou por um processo lá, né, de assumir um com o outro. Porque tem prostitutas que vai se arrepender. E Deus alcança até pessoas das piores situações, pessoas que já fizeram tantas coisas na terra, e Deus alcança, Deus não faz acepção de nada. Então, o fato da mulher ser uma prostituta, isso não quer dizer que é pior do que ninguém. Não, porque ninguém é melhor do que ninguém. E ninguém é pior do que ninguém. Todos somos iguais. Todos somos pecadores. Certo? Mas aqui está trazendo a ilustração, mostrando que na nossa regência do mundo, geralmente está trazendo essa comparação. E existem casos de pessoas que escolhem uma prostituta e ela vira uma dona de casa, uma ótima esposa. Então, mas aqui está fazendo essa ilustração do apóstolo Paulo, mostrando aqui, ó, tomarei eu, o membro de Cristo, um cristão que é membro de Cristo, o que é que ele vai fazer? Ele vai se unir a uma prostituta, quer dizer, um cristão, ele não vai preferir isso, não é verdade? Então Paulo está fazendo a comparação. Assim como um cristão não quer preferir isso, que ele acha imoral, né? Aí ele vai explicar aqui, mas na frente ele diz aqui, ó, de maneira nenhuma. Um cristão, na ordem geral, um cristão casa, procura uma pessoa cristã. É ou não é? Ou uma pessoa que se torna cristã. Mas para ele escolher, porque senão eu vou escolher uma prostituta, um cristão, ele não faz essa opção. Ainda que isso aconteça. Porque não é possível de acontecer, isso acontece. Agora o que diz aqui, ó? Porque não podemos fazer acepção de ninguém. E é apenas uma prática que quando a pessoa abandona como um pecado qualquer, a pessoa se torna a primeira pessoa no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que muitas prostitutas entrarão primeiro do que aqueles incrédulos, que não creem na palavra. Mas às vezes a prostituta creu. Então não estou falando aqui de prostituição, não estou falando aqui de pessoas que têm essa prática, que é pior do que ninguém, porque não é, somos todos iguais. Mas eu quero explicar o que diz a Bíblia, o que Paulo está querendo dizer nesse texto. Que eu estou falando do véu que cobre o entendimento. Tem pessoas que estão com a Bíblia na mão, mas estão com o véu cobrindo o seu entendimento. E ela não aceita, dentro dela tem incredulidade. Enquanto uma pessoa, porque tem prática de prostituição, mas em determinado momento ela crê, se arrepende, abandona tudo e será salva. Vamos para o próximo vídeo. Em nome de Jesus, meu.